Era sexta-feira à noite quando minha vida desmoronou. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Eu estava na cozinha preparando o jantar, uma receita que Bruno sempre adorou, quando ouvi a porta da frente se abrir com aquela urgência que só vem acompanhada de más notícias. Meus dedos ainda seguravam a faca que cortava os tomates quando ele entrou como um furacão, o rosto corado, os olhos brilhando com algo que eu não conseguia decifrar completamente. Excitação, nervosismo, talvez os dois. Marina, precisamos conversar. A voz dele saiu apressada, quase sem fôlego. Larguei a faca na tábua e me virei, limpando as mãos no avental. 23 anos de casamento me ensinaram a ler nas entrelinhas. E tudo naquele momento gritava perigo. A forma como ele evitava meu olhar, como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o celular, como ele se posicionou perto da porta, pronto para uma fuga rápida. O que aconteceu? Mantive minha voz calma, embora meu coração já estivesse acelerando. É sobre a empresa. Ele finalmente me olhou. E foi aí que eu vi. Aquela expressão que eu tinha visto antes, meses atrás, quando comecei a suspeitar que algo estava errado. Estamos passando por uma fase crítica. Muito crítica. Preciso fazer uma movimentação financeira urgente ou perdemos tudo. Sequei as mãos completamente e caminhei até a mesa da sala de jantar, onde nos sentamos tantas vezes para discutir planos, sonhos, o futuro. Agora eu sentia que esse futuro estava prestes a mudar drasticamente. Que tipo de movimentação? Perguntei, já sabendo que não gostaria da resposta. Bruno suspirou, passou a mão pelo cabelo grisalho que ele insistia em tingir para parecer mais jovem. Mais um sinal que eu deveria ter percebido antes. Homem de 48 anos tingindo o cabelo, comprando roupas mais joviais, chegando tarde em casa com desculpas sobre reuniões que se estendiam. Como fui tão cega? Preciso do dinheiro da conta conjunta. Ele disse rápido, como se arrancar o band-aid de uma vez doesse menos. Todo ele. O ar pareceu sair dos meus pulmões. A conta conjunta. Nossa reserva de emergência. Os 280 mil euros que acumulamos durante anos de trabalho duro, de economias, de investimentos cuidadosos. Dinheiro que guardamos para nossa aposentadoria, para possíveis emergências, para o futuro que planejamos juntos. Todo? Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Marina, entenda. Ele se aproximou e pela primeira vez em meses tentou pegar minha mão. Eu recuei. Se eu não fizer isso agora, a empresa vai à falência. E se a empresa falir, perdemos tudo de qualquer forma. A casa, o carro, nosso estilo de vida, tudo. E você precisa de todo o dinheiro? Agora? Numa sexta à noite? O negócio precisa ser fechado até segunda-feira. É uma oportunidade única. Um investidor que só está disponível neste fim de semana. Se eu não agir agora, perdemos esta chance. Algo na forma como ele falava, na pressa, na insistência, me fez pausar. 23 anos de casamento também me ensinaram quando ele estava mentindo. E ele estava mentindo agora. Talvez não sobre tudo, mas definitivamente sobre algo. Quanto tempo você precisa? Perguntei cruzando os braços. Como assim, quanto tempo? Quanto tempo até devolver o dinheiro? Se é um investimento, um empréstimo para a empresa, presumo que seja temporário. Bruno desviou o olhar novamente. Alguns meses. Talvez um ano. Depende de como o negócio se desenvolve. Um ano. Repeti, deixando as palavras penderem no ar entre nós. E se algo der errado? Nada vai dar errado, eu garanto. Como você pode garantir? Marina! Ele elevou a voz. E eu percebi outro padrão familiar. Quando acuado, Bruno atacava. Você não entende de negócios. Sempre deixei você fora dessas decisões exatamente por isso. Você é professora, não empresária. Preciso que confie em mim. Ali estava. A arrogância. O desprezo mal disfarçado. Quantas vezes durante nosso casamento ele tinha usado essa carta? Você não entende. Deixe que eu cuido disso. Confie em mim. E eu tinha confiado. Por anos e anos eu tinha confiado cegamente. Mas não mais. Quando você precisa do dinheiro? Perguntei, minha voz voltando ao tom calmo e controlado. Ele pareceu surpreso com minha aparente aceitação. Agora. Preciso fazer a transferência ainda esta noite. Esta noite. Eu ri. Um som sem humor. Que conveniente. Marina, não complique as coisas. Você sabe que eu sempre cuidei bem de nós. Quando eu disse que aquele investimento imobiliário seria bom, fui eu que estava certo. Quando comprei as ações da empresa de tecnologia, fui eu que multiplicou nosso dinheiro. Confie em mim mais uma vez. Era verdade que ele tinha tido sucessos financeiros. Bruno era inteligente, astuto nos negócios. Mas também era verdade que ele tinha mudado nos últimos meses.
As mensagens secretas que ele achava que eu não via. Os perfumes diferentes que vinham em sua roupa. As reuniões aos sábados que nunca tinha tido antes. Está bem, eu disse finalmente. Está bem? Ele piscou, claramente esperando mais resistência. Você é meu marido. Se diz que precisa desse dinheiro para salvar nossa empresa, nosso futuro, então está bem. Faça a transferência. O alívio no rosto dele foi quase cômico. Obrigado, Marina. Você não vai se arrepender. Eu prometo que vou recuperar esse dinheiro e muito mais. Ele me deu um beijo rápido na testa, como se fosse um pai agradecendo a uma criança obediente, e correu para o escritório. Ouvi o som do computador ligando, os cliques do mouse, a digitação frenética. 15 minutos depois, ele voltou à sala com o rosto triunfante. Pronto. Está feito. Ótimo. Voltei para a cozinha e desliguei o fogão. De repente, não tinha mais fome. Eu preciso sair, Bruno disse, já pegando as chaves do carro. Agora? Pensei que você fosse jantar comigo. É parte do negócio. Preciso me encontrar com um investidor, assinar alguns papéis, você entende? Claro que eu entendia. Entendia perfeitamente. Não me espere acordada. Pode ser tarde. E então ele saiu, a porta batendo atrás dele com uma finalidade que me fez estremecer. Fiquei ali parada na sala por um longo momento, ouvindo o som do carro dele partindo. Então, calmamente, peguei meu celular e digitei uma mensagem. Ele levou o dinheiro. Tudo conforme planejamos. A resposta veio quase instantaneamente. Perfeito. Agora esperamos. Segunda-feira vai ser interessante. Guardei o celular e voltei para a cozinha. O jantar que eu tinha preparado com tanto cuidado estava arruinado, mas não importava. Eu não tinha apetite mesmo. Em vez disso, servi-me uma taça generosa de vinho tinto e me sentei na varanda, olhando para a noite escura. 23 anos. 23 anos de casamento, de construir uma vida juntos, de acreditar em um futuro compartilhado. E tudo tinha sido jogado fora por quê? Por uma crise de meia-idade? Por paixão? Por ganância? Talvez nunca soubesse a resposta completa. Mas sabia o suficiente. Tinha começado 6 meses atrás, com pequenos sinais. Bruno chegando tarde, o perfume diferente, as mensagens que ele escondia. Eu não era idiota, apesar do que ele pensava. Professora de literatura por 30 anos, eu sabia ler pessoas tão bem quanto lia livros. E a história que Bruno estava escrevendo era óbvia para quem soubesse onde procurar. Primeiro, tentei negar. Talvez fosse apenas estresse do trabalho. A empresa dele passava por expansão, afinal. Era natural que ele estivesse mais ocupado, mais distraído. Mas então vieram as viagens de fim de semana, os almoços de negócios, que se estendiam pela tarde inteira, as noites em que ele dormia no escritório. 3 meses atrás, confirmei minhas suspeitas. Eu não tinha planejado segui-lo, mas naquela terça-feira eu tinha saído mais cedo da escola por causa de uma reunião cancelada. Passando pelo centro da cidade, vi o carro dele estacionado em frente a um café chique. E não estava sozinho. Ela era jovem. Claro que era. Não podia ter mais de 25 anos, loira, magra, toda vestida com roupas de grife. Eles estavam sentados próximos demais, rindo intimamente demais, tocando as mãos um do outro com uma familiaridade que não deixava dúvidas. Não confrontei Bruno naquele dia, nem no dia seguinte. Em vez disso, fui ver um advogado. Ricardo Mendes não era apenas um dos melhores advogados de família da cidade. Ele era meu primo de 2º grau, filho da melhor amiga da minha mãe. Crescemos juntos, confiava nele completamente. E mais importante, ele tinha fama de ser implacável quando necessário. Marina, ele me cumprimentou com preocupação quando entrei em seu escritório naquela tarde. Recebi sua mensagem. Sente-se, por favor. Contei-lhe tudo. A mudança no comportamento de Bruno, as suspeitas, a mulher que eu tinha visto. Ricardo ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, seu rosto mantendo aquela expressão neutra e profissional. Você quer o divórcio? Ele perguntou quando terminei. Ainda não sei, mas quero estar preparada. Sabe a decisão. Ricardo se recostou na cadeira. Me conte sobre suas finanças. Passei a próxima hora detalhando tudo. A conta conjunta, as propriedades em nosso nome, os investimentos, a empresa de Bruno, minha aposentadoria como professora, nossos ativos e dívidas. Ricardo fazia perguntas precisas, anotando cada detalhe. A empresa está em nome de quem? Ele perguntou. Do Bruno, principalmente. Mas eu sou acionista minoritária. Foi algo que fizemos há 15 anos, por questões fiscais. Você tem acesso aos registros financeiros da empresa? Limitado. Bruno sempre cuidou dessa parte. Ricardo franziu o senho. Vamos precisar mudar isso. Discretamente. O que você sugere?
Primeiro, precisamos de informações. Tudo sobre a situação financeira real da empresa, sobre esta outra mulher, sobre qualquer movimentação suspeita que Bruno possa estar fazendo. Segundo, precisamos proteger seus ativos. E terceiro, ele fez uma pausa. Precisamos estar um passo à frente dele. Como? Marina, em casos de divórcio, especialmente quando há infidelidade e ativos significativos envolvidos, quem age primeiro geralmente leva vantagem. Mas há algo ainda mais poderoso do que agir primeiro. Deixar a outra parte achar que está no controle enquanto você prepara o terreno. Não entendo. Conheço homens como Bruno. Empresários bem-sucedidos, acostumados a estar no comando, a fazer as coisas do seu jeito. Se você confrontá-lo agora, ele vai se proteger. Vai esconder dinheiro, transferir ativos, preparar sua própria defesa. Mas se ele achar que você é ingênua, que vai aceitar o que ele oferecer, ele vai se descuidar. Exatamente. Ricardo sorriu. E foi um sorriso que me fez sentir pela primeira vez em meses que talvez não estivesse tão desamparada quanto pensava. Então aqui está o que vamos fazer. Você vai continuar sua vida normalmente. Não vai confrontá-lo. Não vai dar sinais de que sabe de algo. Enquanto isso, vou contratar um investigador particular para documentar tudo. Também vou examinar as finanças da empresa com um contador forense. E vamos preparar uma estratégia. Que tipo de estratégia? Uma que garanta que você receba o que é seu por direito. E talvez um pouco mais, considerando as circunstâncias. Nos 11 meses seguintes, enquanto Bruno continuava sua vida dupla, eu tinha construído um caso meticuloso. O investigador particular, um ex-policial chamado Tomás, tinha documentado cada encontro entre Bruno e sua amante. A mulher se chamava Letícia Rocha, tinha 26 anos, trabalhava como gerente de marketing em uma empresa parceira. Os encontros eram frequentes, almoços longos, tardes em hotéis, fins de semana em pousadas românticas, enquanto Bruno me dizia que estava em viagens de negócios. Mas o investigador tinha descoberto algo ainda mais interessante. Bruno não estava apenas tendo um caso. Ele estava desviando dinheiro da empresa. Transferências para contas offshore, investimentos questionáveis, contratos fictícios. O contador forense que Ricardo contratara tinha encontrado discrepâncias no valor de quase €500 mil. Ele está preparando o terreno, Ricardo me explicou durante uma de nossas reuniões secretas. Escondendo dinheiro, preparando-se para um divórcio, onde ele alega que a empresa está em dificuldades e não pode pagar uma pensão adequada. Isso é legal? Não. É fraude. Tanto contra você, quanto contra os outros acionistas e o fisco. E o que fazemos com essa informação? Ricardo tinha sorrido aquele sorriso afiado novamente. Guardamos como nossa carta na manga. Mas primeiro precisamos que ele cometa mais um erro. Que erro? Precisamos que ele retire o dinheiro da conta conjunta. Eu tinha olhado para ele confusa. Por quê? Esse dinheiro é nosso. Exatamente. É nosso, seu e dele. Se ele retirar esse dinheiro sem seu consentimento explícito, especialmente se usar para propósitos pessoais ou para esconder em caso de divórcio, é mais uma evidência de má-fé. E com o histórico que já temos, ele se enterra ainda mais. Precisamente. Mas há mais. Se ele retirar esse dinheiro e então pedir o divórcio, ele vai estar confiante. Vai achar que está no controle, que garantiu os recursos que precisava. Vai fazer ofertas insultuosas, esperando que você aceite por desespero ou ignorância. E então nós o destruímos. A palavra tinha ficado suspensa no ar entre nós. Destruir parecia severo demais, violento demais. Mas quando pensei em todos os anos de dedicação, de construir nossa vida juntos, de acreditar em um futuro compartilhado, apenas para descobrir que ele tinha jogado tudo fora por uma garota jovem o suficiente para ser nossa filha. Bem, talvez destruir não fosse uma palavra forte demais. Como fazemos isso? Perguntei finalmente. Você vai assinar um documento. Ricardo tinha aberto uma gaveta e retirado um envelope grosso. Na verdade, vários documentos. São pré-autorizações, procurações, declarações. Todos preparados e prontos, apenas esperando para serem ativados. Ativados como? Quando Bruno lhe apresentar os papéis do divórcio, e sei que ele vai fazer isso, você vai assiná-los. Sem ler, sem questionar. Vai parecer que está devastada, derrotada, disposta a aceitar qualquer coisa apenas para acabar logo com isso. Mas na verdade, sua assinatura naqueles papéis vai ativar todos estes aqui. Ele bateu no envelope. Ações legais simultâneas. Uma solicitação de congelamento de todos os ativos dele, incluindo a empresa.
Uma contestação do divórcio baseada em fraude e infidelidade. Uma denúncia formal sobre os desvios de dinheiro. E uma reivindicação legal não apenas sobre metade de tudo que construíram juntos, mas sobre indenização por danos morais e compensação por fraude financeira. Meu coração tinha disparado. Isso é possível? Com a evidência que temos? Absolutamente. Mas precisamos do timing certo. Precisamos que ele faça as jogadas que esperamos, quando esperamos. E era exatamente isso que tinha acontecido. Durante meses, eu tinha vivido essa vida dupla, sorrindo para Bruno enquanto sabia de seus segredos, preparando-me para o momento inevitável. E então, esta noite, ele tinha feito exatamente o que Ricardo previu. Tinha esvaziado nossa conta conjunta. Tomei outro gole de vinho e verifiquei meu celular novamente. Havia uma foto nova do investigador. Bruno e Letícia entrando em um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Ela estava usando um vestido vermelho justo, rindo de algo que ele tinha dito. Ele tinha o braço possessivamente ao redor de sua cintura. Meu celular vibrou com uma chamada. Ricardo. Viu as fotos? Ele perguntou. Vi. Ele não está nem tentando esconder mais. Isso é arrogância. Ou desespero. Talvez os dois. Como você está? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Como eu estava? Estava traída, magoada, furiosa, mas também estava estranhamente calma, determinada. 23 anos de casamento não desapareciam sem dor, mas a dor já tinha começado meses atrás. Agora era tempo de ação. Estou pronta, respondi. Ótimo, porque acredito que segunda-feira vai ser o dia. Ele vai querer finalizar tudo rapidamente antes que você tenha tempo de pensar. E eu vou assinar? Você vai assinar. E então o mundo dele vai desabar. Depois que desligamos, fiquei na varanda por mais 1 hora, apenas pensando em como tinha chegado até aqui, em todas as escolhas que tinha feito, os sinais que tinha ignorado, os momentos em que deveria ter sido mais forte, mais atenta. Tinha me casado com Bruno aos 25 anos, jovem e apaixonada. Ele era 5 anos mais velho, já estabelecido em sua carreira, confiante e ambicioso. Eu era uma professora recém-formada, idealista e sonhadora. Ele prometeu me dar o mundo. E durante anos pareceu que estava cumprindo essa promessa. Construímos uma vida confortável. A casa espaçosa em um bairro nobre, as viagens anuais, os jantares em restaurantes elegantes. Eu continuei ensinando porque amava, não porque precisava do dinheiro. Bruno construiu sua empresa de importação e exportação, que cresceu constantemente ao longo dos anos. Não tivemos filhos. No início foi uma escolha. Depois se tornou uma impossibilidade médica. E eventualmente algo que simplesmente aceitamos. Talvez se tivéssemos filhos, as coisas seriam diferentes agora. Ou talvez não. Quem poderia dizer? Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem do investigador, desta vez com a localização de Bruno. Ainda no hotel. Claro que estava. Levantei-me da varanda e entrei na casa. Nossa casa. A casa que tínhamos comprado juntos, reformado juntos, enchido de memórias juntos. Passeei pelos cômodos, tocando os móveis que escolhemos, olhando as fotos nas paredes. Fotos de nós dois em viagens, em festas, em momentos que pareciam genuinamente felizes. Quando tudo isso tinha mudado? Quando Bruno tinha deixado de me ver como parceira e passou a me ver como obrigação? Ou sempre tinha sido assim, e eu simplesmente não tinha percebido? Parei em frente a uma foto específica. Era de 5 anos atrás, em nossa viagem à Grécia. Estávamos em Santorini, o sol se pondo atrás de nós. Sorrisos largos nos rostos. Bruno tinha o braço ao meu redor, e eu me lembrava de como tinha me sentido segura, amada, parte de algo maior. Mentiras. Sussurrei para a foto. Tudo mentiras. Mas não era verdade, era. Nem tudo tinha sido mentira. Ou tinha. Era essa a parte mais difícil, separar o que tinha sido real do que tinha sido ilusão. Fui para o quarto e olhei ao redor. A cama king size que raramente dividíamos mais, Bruno sempre com desculpas sobre trabalhar tarde ou estar cansado. O closet ainda cheio com suas roupas caras, cada vez mais jovens e modernas. A mesa de cabeceira dele com suas coisas. O relógio caro que eu tinha dado de presente em seu aniversário. O livro que ele nunca terminou de ler. O porta-retratos com uma foto nossa que ele virava de costas quando achava que eu não estava olhando. Sentei-me na cama e me permiti, pela primeira vez em meses, chorar. Não pelos últimos meses de mentiras e traição, mas pelos anos que vieram antes. Pelos momentos bons que realmente existiram, pela vida que tínhamos construído juntos e que agora estava desmoronando,
Pela mulher que eu tinha sido, ingênua e confiante, e pela mulher que eu tinha me tornado, cínica e calculista. Mas enquanto as lágrimas caíam, também senti algo mais. Raiva. Raiva pelo que Bruno tinha feito, pela forma como tinha me tratado, pela arrogância de pensar que poderia simplesmente descartar 23 anos como se fossem nada. Raiva pela forma como ele tinha mentido, enganado, roubado. E junto com a raiva, determinação. Ricardo tinha razão. Homens como Bruno achavam que eram mais inteligentes, mais astutos, que sempre estariam um passo à frente. Mas ele tinha subestimado uma coisa: uma mulher determinada, com tempo para planejar e recursos para agir. Limpei as lágrimas e respirei fundo. Chega de chorar. Chega de lamentar. Era hora de terminar o que tinha começado. Peguei meu laptop e abri o arquivo que Ricardo tinha me enviado semanas atrás. Era um resumo completo de tudo que tínhamos descoberto sobre Bruno. Os desvios de dinheiro, os investimentos fraudulentos, as contas offshore, os contratos fictícios. Havia também documentação completa sobre seu caso com Letícia, incluindo as viagens que ele tinha pago com dinheiro da empresa, os presentes caros, até mesmo mensagens de texto que o investigador tinha conseguido interceptar. Era devastador. E era exatamente o que precisávamos. Também havia os documentos legais que eu assinaria na segunda-feira, quando Bruno me apresentasse os papéis do divórcio. Eles pareciam simples acordos de separação, mas escondidos nas entrelinhas estavam cláusulas que dariam a Ricardo e sua equipe legal a autoridade para agir imediatamente em meu nome. Congelamento de ativos, auditorias financeiras, contestação de transferências fraudulentas, tudo já preparado e aguardando apenas minha assinatura para entrar em ação. Era genial, realmente. Bruno acharia que estava me forçando a aceitar uma migalha, quando na verdade estava assinando sua própria sentença. Fechei o laptop e olhei para o teto. Em 72 horas, a vida de Bruno seria virada de cabeça para baixo. Seu telefone não pararia de tocar. Ligações de advogados, do banco, de outros acionistas da empresa, talvez até da polícia quando as denúncias sobre fraude fossem formalmente apresentadas. E eu? Eu estaria começando um novo capítulo. Sem Bruno, sem mentiras, sem viver na sombra de um homem que me via como inferior. O relógio marcava quase meia-noite quando finalmente fui para a cama. Bruno ainda não tinha voltado, e eu não o esperava. Provavelmente passaria a noite com Letícia, celebrando seu sucesso em garantir o dinheiro que precisava. Deixe-o celebrar, pensei enquanto apagava a luz. Deixe-o achar que venceu. Deitada no escuro, minha mente não conseguia parar. Pensamentos giravam em círculos. Memórias se misturavam com planos futuros. Lembrei-me de quando conheci Bruno, em uma festa de formatura de um amigo em comum. Ele estava tão elegante naquela noite, com seu terno bem cortado e seu sorriso confiante. Tinha me abordado na varanda onde eu estava sozinha, admirando as estrelas. Também não gosta muito de festas barulhentas? Ele tinha perguntado. Gosto de festas. Só não gosto de gritos. Respondi e ele riu. Conversamos por horas naquela noite, sobre tudo e sobre nada. Sobre sonhos e ambições, sobre livros e viagens, sobre como víamos o futuro. Ele falou sobre sua vontade de construir um império comercial, de ser alguém importante. Eu falei sobre meu amor pela literatura, sobre querer inspirar jovens mentes, sobre encontrar beleza nas palavras. Somos muito diferentes. Ele tinha observado. Talvez seja por isso que funcionamos. Eu tinha respondido. E por muitos anos tinha funcionado. Ou pelo menos eu achava que sim. Ele trabalhava longas horas construindo seu negócio e eu dedicava meus dias aos meus alunos. À noite encontrávamos um ao outro, compartilhando histórias do dia, fazendo planos para o futuro. Fins de semana eram nossos. Momentos preciosos de conexão e intimidade. Quando tudo mudou? Tinha sido gradual ou repentino? Agora, olhando para trás, podia ver os sinais. A forma como ele começou a trabalhar cada vez mais tarde. Como as conversas à noite ficaram mais curtas, mais superficiais. Como os fins de semana juntos se tornaram raros, sempre com alguma desculpa sobre reuniões importantes ou projetos urgentes. Mas eu tinha aceitado. Professores são treinados para serem pacientes, compreensivos, para verem o melhor nas pessoas. Então aceitei suas explicações, seus pedidos de desculpas, suas promessas de que as coisas melhorariam assim que este ou aquele projeto terminasse. Idiota. Fui uma idiota por tanto tempo. Meu celular iluminou na mesa de cabeceira. Outra mensagem do investigador. Bruno e Letícia tinham saído do hotel, mas não estavam indo para casa. Estavam em um bar chique no distrito financeiro.
Havia uma foto anexa. Eles brindando com champanhe, os rostos radiantes. Radiantes. Meu marido estava radiante, celebrando ter roubado nosso dinheiro para impressionar sua amante metade de sua idade. Coloquei o celular de lado e fechei os olhos, forçando-me a respirar lenta e profundamente. Raiva não ajudaria agora. Precisava manter a cabeça fria. Manter o curso. Segunda-feira. Tudo dependia de segunda-feira. Eventualmente o sono veio, irregular e cheio de sonhos estranhos. Sonhei que estava de volta naquela festa de formatura, mas desta vez, quando Bruno se aproximou na varanda, eu simplesmente me virei e fui embora. Sonhei que estava na escola, ensinando uma aula sobre Medeia e sua vingança. Sonhei que estava assinando papéis, mas as palavras nos documentos continuavam mudando, se transformando em algo que eu não conseguia ler. Acordei às 6 da manhã, o espaço ao meu lado na cama ainda vazio. Bruno não tinha voltado para casa. Sábado de manhã, e meu marido tinha passado a noite fora, sem nem se dar ao trabalho de enviar uma mensagem. A audácia era quase impressionante. Levantei-me, tomei um banho longo e quente e me vesti com cuidado. Jeans confortável, uma blusa simples, sem maquiagem. A imagem da esposa abandonada, devastada, mal conseguindo se cuidar. Era um papel que eu precisaria interpretar nas próximas 72 horas. Preparei café e sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop, revisando mais uma vez todos os documentos que Ricardo tinha preparado. Cada cláusula, cada parágrafo, cada palavra cuidadosamente escolhida para parecer inocente, enquanto escondia um arsenal legal devastador. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Marina? É a Carla. A voz era hesitante, quase apologética. Carla. A irmã mais nova de Bruno. A única membro de sua família com quem eu tinha alguma proximidade real. Carla? Oi? Tudo bem? Eu preciso te contar algo. Havia angústia em sua voz. Sobre o Bruno. Meu coração acelerou, mas mantive minha voz calma. O que sobre ele? Eu vi ele ontem, no Hotel Riviera com uma mulher. Uma mulher jovem. Eles pareciam muito próximos. Oh, deixei minha voz quebrar ligeiramente, como se isso fosse uma revelação chocante. Você tem certeza? Marina, eu sinto muito. Eu não queria acreditar, mas eles estavam se beijando. Na frente de todos, sem se importar quem poderia ver. Há quanto tempo você sabe? Eu só vi ontem, eu juro. Mas perguntei a alguns amigos. E parece que isso vem acontecendo há algum tempo. Meses, talvez. Marina, eu sinto muito. Você não merece isso. Obrigada por me contar, Carla. O que você vai fazer? Não sei ainda. Preciso pensar. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Eu sei que o Bruno é meu irmão, mas o que ele está fazendo é horrível. Você sempre foi boa demais para ele. Depois que desligamos, me permiti um pequeno sorriso. Carla era uma aliada não planejada, mas útil. Se a própria irmã de Bruno tinha visto e estava do meu lado, seria mais uma testemunha, mais uma voz contra ele quando tudo viesse à tona. O resto do sábado passei em uma espécie de limbo. Limpei a casa, mesmo que não precisasse. Li um livro, embora não conseguisse me concentrar nas palavras. Preparei refeições que não comi. Tudo apenas para passar o tempo, para manter as mãos ocupadas enquanto minha mente trabalhava. Bruno chegou em casa às 11 da noite, tropeçando ligeiramente, cheirando a álcool e perfume. Letícia, presumivelmente. Você ainda está acordada. Ele pareceu surpreso ao me encontrar na sala lendo. Não consegui dormir. Sobre ontem, ele começou, mas sua voz não carregava remorso. Apenas uma espécie de cansaço irritado. Eu sei que foi repentino, mas era necessário. Eu entendo. Ele piscou. Entende? Você disse que era para salvar a empresa. Nossa empresa. Nosso futuro. Eu confio em você. As palavras claramente o desconcertaram. Ele tinha esperado resistência, perguntas, talvez lágrimas. Minha aceitação calma e resignada era mais perturbadora do que qualquer explosão emocional. Bom, ele passou a mão pelo cabelo. Estou cansado. Vou dormir. Bruno? Sim. Você bebeu muito. Quer que eu prepare alguma coisa para você? Água? Café? Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez em anos. Não, obrigado. Só quero dormir. E foi, deixando-me sozinha na sala, com meu livro e meus pensamentos. Domingo passou em um silêncio tenso. Bruno ficou em seu escritório a maior parte do dia, fazendo ligações, digitando furiosamente no computador, preparando sem dúvida seu próximo movimento. Eu passei o dia fazendo coisas mundanas,
lavando roupas, arrumando armários, fingindo normalidade. À noite, ele saiu novamente. Outra reunião. Ele disse sem nem se dar ao trabalho de elaborar a mentira. Tudo bem. Respondi, sem levantar os olhos do livro que fingia ler. Sozinha novamente, liguei para Ricardo. Amanhã, eu disse simplesmente. Amanhã, ele confirmou. Você está pronta? Mais do que nunca. Marina, quando tudo isso acabar, quando a poeira baixar, quero que você saiba que fez a coisa certa. Homens como o Bruno precisam aprender que não podem simplesmente usar e descartar pessoas. Eu sei. E obrigada, Ricardo, por tudo. É para isso que serve a família. Depois que desligamos, fui até a janela e olhei para a rua escura. Em algum lugar lá fora, Bruno estava com Letícia, celebrando o que achava ser sua vitória. Estava rindo, brindando, fazendo planos para um futuro que ele achava garantido. Deixe-o rir. Deixe-o brindar. Deixe-o fazer todos os planos que quiser. Segunda-feira estava a horas de distância. E com ela, o fim do mundo que Bruno conhecia. Segunda-feira amanheceu com um céu cinzento e ameaçador, como se o universo estivesse preparando o cenário perfeito para o que estava por vir. Acordei antes do alarme, meu corpo tenso com antecipação. Bruno ainda dormia profundamente ao meu lado, roncando suavemente, completamente alheio ao fato de que este seria o último dia de paz que teria por um longo tempo. Levantei-me silenciosamente e fui para a cozinha preparar café. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto enchia a cafeteira. Não de medo, mas de uma energia nervosa que eu mal conseguia conter. Hoje. Tudo aconteceria hoje. Às 7h30, Bruno apareceu na cozinha já vestido com um de seus ternos mais caros. Ele parecia excepcionalmente bem disposto, um sorriso satisfeito no rosto enquanto pegava uma xícara de café. Bom dia, ele disse quase alegre. Bom dia, respondi, mantendo minha voz neutra. Marina, precisamos conversar. Ele se sentou à mesa e eu notei que tinha uma pasta de couro em suas mãos. Meu coração acelerou. Era hora. Sobre o quê? Perguntei, me sentando em frente a ele, as mãos cuidadosamente dobradas no colo para esconder o tremor. Sobre nós, sobre nosso casamento. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas eu podia ver que era teatro. Palavras ensaiadas. Marina, acho que ambos sabemos que as coisas não têm sido boas entre nós há algum tempo. Não tem? Perguntei, deixando minha voz soar pequena, confusa. Não se faça de desentendida. Nós nos distanciamos. Você tem sua vida, eu tenho a minha. Não somos mais felizes juntos. Bruno, o que você está dizendo? Ele suspirou como se estivesse lidando com uma criança difícil. Estou dizendo que quero o divórcio. Acho que é melhor para ambos. Podemos terminar isso de forma civilizada, sem brigas, sem drama. Deixei o silêncio se estender entre nós, observando-o. Ele estava tão confiante, tão certo de que estava no controle. Quase senti pena dele. Quase. Entendo. Disse finalmente, minha voz quebrando ligeiramente. É por causa dela, não é? Ele teve a decência de parecer minimamente desconfortável. A outra pessoa, sim, mas isso não é o importante. O importante é que nosso casamento acabou e precisamos seguir em frente. Há quanto tempo? Marina, isso não importa. Há quanto tempo? Insisti, deixando lágrimas genuínas aparecerem em meus olhos. Não era difícil. 23 anos de casamento não desapareciam sem dor, mesmo quando você estava preparada. Alguns meses. Ele mentiu. Eu sabia que eram pelo menos 8 meses, provavelmente mais. Olha, eu não queria magoar você, mas não posso continuar vivendo uma mentira. A ironia de ouvi-lo falar sobre não viver mentiras era quase engraçada, mas eu mantive meu rosto composto em uma máscara de dor e choque. E o que acontece agora? Perguntei. Agora acertamos os detalhes. Ele abriu a pasta e tirou um conjunto de documentos. Meu advogado preparou tudo. É simples, direto. A casa fica comigo porque está majoritariamente em meu nome e foi comprada com dinheiro da empresa. Os investimentos também ficam comigo, pelos mesmos motivos. Você fica com seu carro e suas coisas pessoais. E dinheiro? Minha voz saiu fraca. Vou te pagar uma pensão. 500 euros por mês. 500 euros. Depois de 23 anos de casamento, depois de construir uma vida juntos, depois de eu ter abdicado de oportunidades de carreira para apoiá-lo enquanto construía sua empresa. 500 euros por mês. 500? Repeti, como se não pudesse acreditar. Marina, seja razoável. A empresa está em dificuldades, você sabe disso. Acabei de usar todas as nossas economias para tentar salvá-la.
Não tenho muito para oferecer agora, mas 500 euros é um valor justo, considerando as circunstâncias. Justo. A palavra saiu amarga. Você tem seu salário de professora. Não é como se fosse ficar desamparada. E olha, ele se inclinou para a frente, como se estivesse fazendo um favor imenso. Estou sendo generoso aqui. Poderia pedir para você sair de casa imediatamente, mas vou te dar 2 meses para encontrar um lugar. Isso é mais do que a maioria dos homens faria. Generoso. Ele achava que estava sendo generoso. E se eu não concordar? Perguntei, apenas para ver sua reação. Seu rosto endureceu. Então as coisas vão ficar complicadas. E caras. Advogados não são baratos, Marina. E você sabe que eu tenho os melhores. Pode levar anos, custar uma fortuna, e no final você vai receber menos do que estou oferecendo agora. É sua escolha, mas aconselho que seja inteligente. Era uma ameaça velada. Aceite o que estou oferecendo ou sofra as consequências. Ele achava que eu seria intimidada, que meu salário modesto de professora não me permitiria bancar uma batalha legal prolongada. Se ao menos ele soubesse. Onde eu assino? Perguntei, minha voz resignada. A surpresa no rosto dele foi quase cômica. Ele tinha preparado argumentos, pressão, talvez até mais ameaças. Minha rendição imediata o pegou desprevenido. Você vai assinar? Assim? O que você quer que eu faça, Bruno? Você acabou de deixar claro que não tenho escolha. Você tem o dinheiro, os advogados, o poder. Eu só tenho meu salário de professora. Deixei minha voz quebrar. 23 anos. E tudo o que eu valho para você é 500 euros por mês. Por um momento, apenas um momento, vi algo no rosto dele. Culpa? Remorso? Mas passou rápido, substituído por aquela satisfação arrogante. Estou feliz que você esteja sendo razoável. Ele empurrou os documentos para mim, junto com uma caneta. Assine aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta com dedos que pareciam entorpecidos. Os documentos estavam na minha frente, páginas e páginas de texto legal que eu deveria ler cuidadosamente. Mas eu não ia. Não ia porque já sabia o que Ricardo tinha preparado. Sabia que minha assinatura nestes papéis ia ativar uma sequência de eventos que Bruno nem conseguia imaginar. Você não vai ler? Bruno perguntou, uma sobrancelha erguida. Para quê? Você já me disse o que está neles. E não tenho escolha mesmo, tenho? Olhei para ele com olhos marejados. Você venceu, Bruno. Está feliz? Ele não respondeu. Mas o sorriso pequeno em seus lábios disse tudo. Assinei. Página após página, coloquei meu nome nos lugares indicados. Minha caligrafia estava trêmula, vendendo perfeitamente a imagem de uma mulher derrotada e devastada. Bruno observava com satisfação crescente. Quando terminei, ele pegou os documentos rapidamente, como se eu pudesse mudar de ideia. Ótimo. Meu advogado vai processar isso hoje mesmo. Você tem até o fim de janeiro para deixar a casa. Entendo. Ele se levantou, pegou sua pasta e sua xícara de café. Preciso ir para o escritório. Reuniões importantes hoje. Claro, murmurei. Ele já estava na porta quando parou e se virou. Marina, eu realmente espero que você encontre felicidade. De verdade. Você é uma boa pessoa. Só não éramos mais certos um para o outro. E então ele foi, deixando-me sozinha na cozinha com minhas lágrimas e minha suposta derrota. No segundo em que ouvi o carro dele partir, peguei meu celular e liguei para Ricardo. Ele me deu os papéis. Disse assim que ele atendeu. E você assinou? Assinei tudo. Perfeito. Estou ativando tudo agora. Marina, nas próximas horas muita coisa vai acontecer. Você precisa estar preparada. Estou preparada. Ótimo. Primeiro, os bancos vão congelar todas as contas dele. Depois, vamos entrar com uma contestação formal do divórcio, alegando fraude e coerção. Simultaneamente, vamos apresentar as evidências de infidelidade e desvio de fundos às autoridades competentes. E por último, vamos executar as ordens judiciais que consegui para auditar a empresa. Quanto tempo até ele perceber? Algumas horas. Depende de quando ele tentar acessar as contas ou quando alguém da empresa notificar ele sobre a auditoria. Mas Marina... Ele fez uma pausa. Quando ele perceber, vai ficar feio. Você está em casa? Sim. Fique aí. Vou mandar 2 seguranças para ficar com você. Homens como Bruno, quando confrontados assim, podem se tornar imprevisíveis. Você acha que ele seria violento? Não sei, mas não vamos arriscar. Eles estarão aí em 1 hora. Depois que desligamos, fui até a janela e olhei para a rua. Era uma manhã comum de segunda-feira. Vizinhos saindo para o trabalho, crianças caminhando para a escola, o carteiro fazendo sua ronda. Ninguém sabia que em poucas horas o mundo de um homem ia explodir.
Peguei meu laptop e abri meu e-mail. Ricardo já tinha enviado cópias de todos os documentos que acabaram de ser ativados. Eram dezenas de páginas de ações legais, cada uma meticulosamente preparada e devastadora em seu escopo. A primeira era uma ordem de congelamento de ativos. Todas as contas de Bruno, pessoais, empresariais, até as offshore que ele achava que eram secretas, estavam sendo bloqueadas. Ele não conseguiria mover um centavo. A segunda era a contestação do divórcio, baseada nas evidências de que ele tinha me coagido a assinar sob falsos pretextos, ocultando informações sobre a real situação financeira e usando ameaças veladas. O documento pedia a anulação completa do acordo que eu tinha acabado de assinar. A terceira era uma denúncia formal às autoridades fiscais sobre os desvios de fundos da empresa. Anexadas estavam todas as evidências que o contador forense tinha reunido: transferências suspeitas, contratos fictícios, contas offshore, tudo documentado em detalhes excruciantes. A quarta era uma ação civil contra Bruno pessoalmente, buscando não apenas metade de todos os ativos conjugais, mas também danos morais por infidelidade e indenização por fraude financeira. O valor era substancial, mais de 1 milhão de euros. E a quinta, talvez a mais devastadora, era uma ordem judicial para uma auditoria completa da empresa. Não apenas dos livros oficiais, mas de todas as transações, todos os contratos, todas as movimentações financeiras dos últimos 5 anos. O auditor designado era conhecido por ser minucioso e implacável. Era brilhante, era abrangente e era absolutamente demolidor. Os seguranças chegaram exatamente 1 hora depois, 2 homens grandes e profissionais que Ricardo tinha contratado. Eles se posicionaram discretamente, um dentro de casa, outro do lado de fora, praticamente invisíveis, mas reassuradoramente presentes. Às 10 da manhã, meu celular tocou. Bruno. Deixei tocar 4 vezes antes de atender, forçando minha voz a soar fraca e chorosa. Alô? O que você fez? Ele gritou, tão alto que eu tive que afastar o telefone do ouvido. Bruno? Do que você está falando? Não se faça de idiota. Minhas contas, todas bloqueadas. E tem um maldito auditor no meu escritório com uma ordem judicial. Eu não entendo. Aqueles papéis, o que você assinou? Os papéis do divórcio que você me deu? Deixei confusão genuína entrar em minha voz. Eu apenas assinei o que você pediu. Mentirosa! Você planejou isso. Você e seu maldito advogado. Bruno, você está me assustando. Eu vou te destruir. Você me ouve? Vou te processar por tudo que você tem. Vou. Bruno. Minha voz ficou repentinamente mais fria, mais forte. Sugiro que você desligue e ligue para seu advogado. Você vai precisar dele. Houve um momento de silêncio chocado do outro lado da linha. Você armou tudo isso. Eu apenas protegi meus interesses, algo que deveria ter feito há muito tempo. Vadia. Você é uma vadia manipuladora. E você é um ladrão e um adúltero. Acho que estamos quites. E desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Tinha funcionado. Tudo tinha funcionado exatamente como Ricardo planejou. O celular tocou novamente. Bruno outra vez. Ignorei. Ele ligou mais 3 vezes, cada chamada que eu deixava ir para o correio de voz. Então as mensagens começaram. Marina, por favor, precisamos conversar. Isso é um mal-entendido. Podemos resolver isso. Você não entende as consequências do que fez. Por favor, atenda o telefone. Cada mensagem oscilava entre súplicas e ameaças, mostrando seu crescente desespero. Eu as li todas, mas não respondi a nenhuma. Às 11 horas, Ricardo ligou novamente. Como você está? Bem, Bruno ligou. Vários gritos, muitas ameaças. Esperado. Marina, você precisa saber que as coisas vão ficar mais intensas. Os próximos dias serão difíceis. Estou pronta. Ótimo. Porque tenho novidades. O auditor já encontrou várias irregularidades na empresa. Transferências não autorizadas, contratos fraudulentos. É pior do que pensávamos. Bruno não estava apenas escondendo dinheiro de você. Ele estava cometendo fraude em larga escala. O que isso significa? Significa que, além das questões civis do divórcio, ele provavelmente enfrentará acusações criminais. Fraude fiscal, apropriação indébita, possivelmente lavagem de dinheiro. Estamos falando de anos de prisão, Marina. A realidade disso me atingiu. Eu queria justiça. Queria que Bruno pagasse pelo que tinha feito. Mas prisão? Anos de cadeia? Marina, você ainda está aí?
Sim, eu só não esperava que fosse tão longe. Ele fez isso consigo mesmo. Você não forçou ele a roubar dinheiro, a fraudar documentos, a esconder ativos. Ele escolheu fazer tudo isso. Eu sei. É muito. Quer parar? Podemos tentar um acordo agora, antes que as autoridades criminais se envolvam completamente. Pensei sobre isso. Poderia parar agora. Poderia aceitar um acordo, pegar minha parte do dinheiro e seguir em frente. Seria mais fácil, mais limpo. Mas então me lembrei. Me lembrei da arrogância de Bruno esta manhã, oferecendo 500 euros como se fosse uma generosidade. Me lembrei de todos os meses de mentiras, de traição, de me fazer sentir inferior e estúpida. Me lembrei de como ele tinha roubado não apenas meu dinheiro, mas anos da minha vida. Não, disse firmemente. Continuamos. Ele precisa enfrentar as consequências completas. Entendido. Então se prepare. A mídia vai pegar essa história em breve. Empresário local envolvido em escândalo financeiro e divórcio conturbado. Vai estar nas notícias. Deixe estar. Depois do almoço, que mal consegui comer, meu celular começou a tocar novamente. Desta vez não era Bruno, mas números que eu reconhecia. Amigos dele, parceiros de negócios, até mesmo alguns dos meus próprios amigos que tinham ouvido rumores. Ignorei quase todos. Mas quando vi o nome de Carla na tela, atendi. Marina? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Bruno me ligou completamente desesperado, falando sobre contas congeladas e auditores e... Carla, eu assumi o controle da situação. O controle? Marina, ele está falando em te processar, em... Deixe-o falar. Carla, lembra quando você me ligou no sábado? Quando me contou sobre ter visto Bruno com aquela mulher? Sim. Bem, eu já sabia. Há meses. E passei esse tempo me preparando para exatamente isto. Houve silêncio na linha. Então, meu Deus, você planejou tudo. Planejei, com a ajuda de um excelente advogado e um investigador particular. Carla, seu irmão não estava apenas me traindo. Ele estava roubando. De mim, da empresa, dos investidores. Ele cavou seu próprio buraco. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, mas preciso saber. Você está do meu lado ou do dele? Outra pausa longa. Ele é meu irmão, Marina. Mas o que ele fez é errado. E você sempre foi como uma irmã para mim. Então, estou do seu lado. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me avise. Lágrimas genuínas vieram aos meus olhos desta vez. Obrigada, Carla. Isso significa muito. O resto da tarde foi uma sucessão de ligações, mensagens e e-mails. O advogado de Bruno tentando negociar. Parceiros de negócios buscando informações. Até mesmo alguns jornalistas que de alguma forma já tinham farejado a história. Mas a ligação mais satisfatória veio às 5 da tarde. Era de Tomás, o investigador particular. Marina, você precisa ver isso, ele disse. E segundos depois meu celular apitou com fotos recém-chegadas. Eram de Bruno e Letícia. Mas não eram fotos românticas. Eram fotos dele gritando com ela na rua, em frente ao prédio da empresa. Seu rosto estava vermelho, suas mãos gesticulando violentamente. Ela parecia assustada, recuando, lágrimas no rosto. Aparentemente, quando as contas dele foram congeladas, incluindo o cartão de crédito corporativo que ele tinha dado para ela usar, Letícia não ficou feliz. Eles tiveram uma discussão muito pública. Muito feia. Meu Deus, tem mais. Depois disso, ela foi embora. Entrou em um táxi e não voltou. Ouvi dizer que ela já está procurando emprego em outra cidade. Então, até mesmo Letícia tinha abandonado Bruno. Quando o dinheiro secou, quando as coisas ficaram complicadas, ela correu. Que surpresa. Às 6 da noite, houve uma batida forte na porta. Um dos seguranças foi verificar e voltou com uma expressão séria. É seu marido. Ele quer entrar. Meu coração acelerou. Diga que não pode. Já disse. Ele está ameaçando chamar a polícia, dizendo que é a casa dele. Respirei fundo. Está bem, deixe-o entrar, mas você fica na sala comigo. Bruno entrou como um tornado. O rosto descomposto, os olhos vermelhos. Ele tinha envelhecido 10 anos em um dia. Quando viu o segurança ao meu lado, parou abruptamente. O que é isso? Ele apontou para o homem. Proteção. Respondi calmamente. Proteção? Contra mim? Marina, eu nunca te machucaria. Não? Porque suas ligações e mensagens de hoje sugerem o contrário. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. Olha, eu estava nervoso. Você me pegou de surpresa. Mas isso é insano, Marina. Você congelou tudo. A empresa está paralisada. Os funcionários não conseguem receber salários. Os fornecedores não conseguem ser pagos.
Você está destruindo 20 anos de trabalho. Eu não estou destruindo nada. Você fez isso sozinho quando decidiu roubar. Roubar? Eu não roubei nada. É minha empresa. E eu sou sua esposa. Era nosso dinheiro, nossa conta conjunta que você esvaziou, nossa vida que você destruiu. Por causa de 500 euros? Você está fazendo tudo isso por 500 malditos euros? E ali estava. Ele realmente não entendia. Não entendia que não era sobre o dinheiro. Bem, não apenas sobre o dinheiro. Era sobre respeito, sobre valor, sobre 23 anos de dedicação sendo descartados como lixo. Não é sobre 500 euros, Bruno. É sobre você achar que eu valho apenas 500 euros. É sobre você me tratar como se eu fosse estúpida, inferior, descartável. É sobre todas as mentiras, toda a traição, toda a arrogância de achar que poderia fazer o que quisesse sem consequências. Então o que você quer? Hein? Quer mais dinheiro? Quer metade de tudo? Está bem. Você venceu. Vou te dar metade. Só desista desse teatro todo. Não é teatro, Bruno. E não se trata apenas de dinheiro. Você cometeu crimes. Fraude, apropriação indébita, esconder ativos. Isso não vai simplesmente desaparecer porque você decidiu ser generoso agora. Ele ficou pálido. Você não pode estar falando sério. Você não vai envolver as autoridades. Marina, isso não vai me destruir só a mim. Vai destruir você também. Somos casados. Se eu for preso, se a empresa falir, você não vai receber nada. Talvez. Mas pelo menos terei minha dignidade. E você terá o que merece. Dignidade? Ele riu, um som amargo e sem humor. Dignidade não paga contas. Não coloca comida na mesa. Você sempre foi tão ingênua, tão idealista com seus livros e suas palavras bonitas. O mundo real não funciona assim. Então talvez seja a hora de você aprender como o mundo real realmente funciona. Ações têm consequências, Bruno. Você não pode simplesmente usar e descartar pessoas. Ele me olhou com uma mistura de raiva e algo mais. Desespero real. Talvez pela primeira vez em sua vida. Por favor. A palavra saiu baixa, quase inaudível. Marina, por favor. Podemos consertar isso, podemos voltar atrás. Não podemos. Você fez suas escolhas. Agora vai viver com elas. Você não costumava ser assim. Ele disse, e havia verdadeira confusão em sua voz. Você costumava ser gentil, compreensiva, perdoadora. Sim, costumava. E você aproveitou disso por 23 anos, mas não mais. Ele ficou ali parado por um longo momento, parecendo realmente ver-me pela primeira vez em anos. Então, sem mais palavras, se virou e saiu, a porta batendo atrás dele. Depois que ele foi embora, me deixei cair no sofá, o corpo tremendo com adrenalina tardia. Tinha feito isso. Tinha ficado firme. Tinha deixado claro que não seria intimidada ou manipulada. O segurança se aproximou. A senhora está bem? Sim, obrigada. Ele acenou e voltou para sua posição. Fiquei ali sentada, no silêncio da casa que já não parecia mais minha, processando tudo o que tinha acontecido. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Vi as notícias. Bruno apareceu aí? Sim. Foi embora há pouco. Tentou me intimidar. Depois tentou implorar. E você? Mantive firme. Perfeita. Marina, o auditor encontrou mais coisas. Muito mais. Vamos precisar nos encontrar amanhã para discutir. Que tipo de coisas? Prefiro falar pessoalmente, mas digamos que Bruno estava sendo ainda mais criativo com as finanças do que imaginávamos. Depois que desliguei, fui até a janela e olhei para fora. A noite tinha caído completamente, e a rua estava quieta. Em algum lugar lá fora, Bruno estava provavelmente tendo a pior noite de sua vida. Parte de mim, uma parte pequena mas ainda presente, sentia algo parecido com pena. Mas então me lembrei de como ele tinha me olhado esta manhã. Aquela arrogância enquanto empurrava os papéis do divórcio para mim. Aquela certeza de que estava no controle. Me lembrei de seus planos com Letícia. Dos meses de mentiras. Da forma como tinha descartado 23 anos como se fossem nada. A pena evaporou. Tomei um banho longo e quente, tentando relaxar os músculos tensos. Enquanto a água quente caía sobre mim, deixei-me finalmente processar a enormidade do dia. Em menos de 12 horas, tinha virado a mesa completamente. Bruno tinha acordado pensando que era o vencedor, que tinha garantido seu futuro com Letícia às minhas custas. E agora estava sozinho, sem dinheiro, sem amante, enfrentando uma tempestade legal que apenas começava. Vesti meu pijama mais confortável e fui para a cozinha preparar chá. Os seguranças tinham trocado de turno, um novo conjunto de rostos profissionais e discretos. Ricardo não estava brincando sobre segurança. Sentei-me na sala com meu chá,
um livro no colo que não tinha intenção real de ler. Estava exausta, mas minha mente estava acelerada demais para dormir. Peguei meu celular e comecei a rolar pelas mensagens e ligações perdidas do dia. Havia tantas. Uma me chamou a atenção. Era de Paula, minha melhor amiga da escola onde lecionava. Liguei de volta. Marina, graças a Deus, estou tentando te ligar o dia todo. Desculpe, foi um dia insano. Vi nas notícias! Empresário local sob investigação por fraude. Marina, isso é sobre o Bruno? É. Meu Deus, estou indo aí agora. Paula, não precisa... Preciso sim, estou saindo agora. 20 minutos. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. E honestamente, eu estava grata. Tinha sido forte o dia todo, tinha mantido a compostura, tinha jogado meu papel perfeitamente. Mas agora, sozinha com meus pensamentos, sentia a armadura começar a rachar. Paula chegou em 15 minutos, carregando uma sacola de compras que cheirava a comida chinesa e uma garrafa de vinho. Os seguranças a deixaram passar depois que confirmei que era esperada. Meu Deus, você tem seguranças agora? Ela perguntou enquanto entrava. Precaução. Marina, o que diabos está acontecendo? As notícias dizem que a empresa do Bruno está sendo auditada, que há suspeitas de fraude em grande escala, que contas foram congeladas. E você está no meio de tudo isso? Sentamos na sala e contei tudo, do início ao fim. As suspeitas, o investigador, Ricardo, os 11 meses de preparação silenciosa, o drama desta manhã. Paula ouviu em silêncio, seus olhos ficando cada vez mais largos. Você planejou tudo isso, ela disse finalmente. Por meses. Precisei. Se tivesse confrontado Bruno antes, ele teria se protegido, escondido ainda mais dinheiro, tornado tudo ainda mais difícil. Isso é brilhante e assustador. Marina, eu não sabia que você tinha isso em você. Nem eu, admiti. Mas descobri que quando alguém te empurra para um canto, você encontra forças que não sabia que tinha. Comemos a comida chinesa direto das caixas, bebendo vinho de canecas porque eu não conseguia encontrar energia para pegar taças apropriadas. Paula fazia perguntas e eu respondia. E era estranho como contar a história em voz alta a tornava mais real. E Letícia? Paula perguntou. A amante? Já foi embora. Aparentemente, amor não sobrevive a contas congeladas. Paula riu, um som amargo. Claro que não. Ela queria o estilo de vida, não o homem. Homens como Bruno são tão previsíveis. Acham que essas garotas jovens os amam por quem são, quando na verdade é só pelo que podem proporcionar. Acho que no fundo ele sabia disso. Mas a ilusão era mais confortável que a realidade. E você? Como está realmente? Era a primeira vez que alguém tinha perguntado isso hoje. Ricardo tinha perguntado sobre minha segurança, sobre minha determinação. Carla tinha perguntado sobre a situação. Mas Paula estava perguntando sobre mim, sobre como eu estava lidando com tudo isso emocionalmente. Honestamente, não sei. Parte de mim está triunfante. Parte de mim está triste. E parte de mim está simplesmente exausta. É normal. Marina, você passou por algo traumático. Traição, mentiras, 23 anos jogados fora. É permitido sentir todas essas coisas ao mesmo tempo. Às vezes me pergunto se sou má pessoa por ter feito isso, por ter planejado tudo tão meticulosamente, por ter deixado ele cavar seu próprio buraco. Você não é má, você é inteligente. E Bruno merece tudo que está vindo. Ele fez escolhas, Marina. Ele escolheu mentir, trapacear, roubar. Você apenas certificou-se de que ele enfrentasse as consequências. Ficamos conversando até tarde, e quando Paula finalmente foi embora às 2 da manhã, me senti melhor do que tinha me sentido em meses. Ter alguém no meu canto, alguém que entendia, fazia toda a diferença. Deitei na cama, desta vez sozinha de verdade, sabendo que Bruno não voltaria. E pela primeira vez em muito tempo, isso não me fez sentir solitária. Fez-me sentir livre. Terça-feira amanheceu com sol brilhante, em contraste direto com o dia anterior. Acordei mais cedo que o necessário, energizada de uma forma estranha. Tinha uma reunião com Ricardo às 10, mas antes disso, havia algo que precisava fazer. Fui até o closet e comecei a separar as coisas de Bruno. Ternos caros, camisas de grife, sapatos italianos. Tudo empacotado cuidadosamente em malas e caixas. Se ele não ia mais morar aqui, então suas coisas também não iam. Os seguranças me ajudaram a levar tudo para a garagem. Era libertador, de certa forma, remover fisicamente sua presença da casa. Cada item que empacotava era como tirar mais um peso dos meus ombros. Às 9h30,
Me arrumei com cuidado. Calça social, blusa elegante, maquiagem leve, mas profissional. Se ia me encontrar com Ricardo para discutir os próximos passos, queria parecer composta e no controle. O escritório de Ricardo era no centro da cidade, em um prédio moderno e imponente. Sua secretária me cumprimentou com um sorriso caloroso e me levou diretamente para sua sala. Marina. Ricardo se levantou para me cumprimentar. Como está? Sobrevivendo. Você disse que o auditor encontrou mais coisas? Sente-se. Ele indicou uma cadeira e se sentou atrás de sua mesa, abrindo uma pasta grossa. Marina, o que vou te contar agora é sério. Muito sério. Meu coração acelerou. O quão sério. Bruno não estava apenas desviando dinheiro da empresa. Ele estava executando um esquema Ponzi em pequena escala com alguns investidores menores. Pegava dinheiro de novos investidores para pagar dividendos prometidos a investidores antigos, enquanto desviava a diferença para contas pessoais. Meu Deus. Há mais. Ele estava também superfaturando contratos e embolsando a diferença. Havia acordos com fornecedores fantasmas, empresas que existem apenas no papel, mas que recebiam pagamentos regulares que iam direto para contas controladas por Bruno. Quanto dinheiro estamos falando? Ricardo fez uma pausa, deixando o número pendurar no ar. Pelo menos 2 milhões de euros. Possivelmente mais. O auditor ainda está trabalhando. 2 milhões. Bruno tinha roubado 2 milhões de euros. E eu tinha vivido com ele por anos, sem fazer ideia da extensão de suas atividades criminosas. O que acontece agora? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Agora as autoridades criminais se envolvem formalmente. O que temos não é mais apenas evidência para um caso civil de divórcio. É evidência de crimes financeiros graves. Bruno vai ser investigado, provavelmente indiciado. Estamos falando de prisão real, Marina. Anos dela. E eu? Você está limpa. Não há evidência nenhuma de que sabia sobre qualquer disso. Na verdade, você é uma vítima dele tanto quanto os outros investidores. Os outros investidores, repeti. Quantos? Pelo menos 15 pessoas. Alguns são apenas conhecidos que ele convenceu a investir pequenas quantias. Outros são parceiros de negócios de longa data que confiaram nele com somas significativas. Pensei em todos os jantares de negócios que tínhamos recebido ao longo dos anos, todos os apertos de mão confiantes, todos os brindes a parcerias bem-sucedidas. E tudo era uma farsa. Eles vão perder tudo? Perguntei. Muitos vão. Alguns podem recuperar algo quando os ativos forem liquidados e distribuídos, mas será centavos por euro. Marina. Bruno destruiu vidas. Famílias que investiram suas economias. Pequenos empresários que confiaram nele. Isso vai além de você e dele agora. A magnitude disso me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha querido justiça. Tinha querido que Bruno pagasse pelo que fez comigo. Mas não tinha realmente processado que havia outras vítimas, outras pessoas cujas vidas ele tinha arruinado. O que eu faço? Perguntei. Por enquanto? Nada. Deixe as autoridades fazerem seu trabalho. Continue com sua vida o máximo possível. E se prepare. Isso vai ficar muito maior e muito mais público nas próximas semanas. Saí do escritório de Ricardo em uma espécie de transe. Tinha vindo preparada para discutir estratégia de divórcio, divisão de ativos, pensão. Não tinha vindo preparada para descobrir que meu marido era essencialmente um criminoso em larga escala. Dirigi sem destino por um tempo, processando. Eventualmente me encontrei no parque onde Bruno e eu costumávamos caminhar nos domingos, anos atrás, quando as coisas ainda eram boas. Sentei-me em um banco, observando as crianças brincarem, os casais caminhando, a vida seguindo seu curso normal, enquanto a minha estava virando de cabeça para baixo. Meu celular vibrou com uma notificação. Um alerta de notícias. Empresário Bruno Costa sob investigação por esquema Ponzi e fraude em larga escala. Então já estava nas notícias. A mídia tinha sido mais rápida do que eu esperava. Abri o artigo. Tinha fotos de Bruno saindo do prédio da empresa, parecendo desvairado. Citações de fontes anônimas sobre as investigações. Menções vagas sobre vítimas ainda não identificadas e perdas estimadas na casa dos milhões. Meu celular começou a tocar imediatamente. Números desconhecidos, provavelmente jornalistas. Ignorei todos. Mas então, vi um nome que conhecia. Sandra Ferreira, uma das esposas dos parceiros de negócios de Bruno. Atendi hesitantemente. Marina? A voz dela estava carregada de emoção. É verdade? Sobre Bruno? Sobre o dinheiro? Sandra, eu... por favor, diga-me que não é verdade. Marcos investiu tudo o que tínhamos na empresa. As economias de anos,
o dinheiro que guardamos para a educação das crianças. Se isso é verdade, se Bruno realmente roubou tudo, sua voz quebrou em um soluço. O peso disso me esmagou. Sandra e Marcos tinham 3 filhos. Eu tinha ido a aniversários deles, tinha comemorado Marcos com eles. E agora, por causa do meu marido, eles poderiam perder tudo. Sandra, eu sinto muito. Eu não sabia. Juro que não sabia de nada até recentemente. Mas você iniciou a investigação, não foi? Foi você quem expôs tudo. Eu estava investigando porque suspeitava que ele estava me enganando. Não imaginei a extensão disso. Vocês ainda estão casados? Estamos em processo de divórcio. Entendo. Havia frieza em sua voz agora. Então você vai sair dessa com sua parte, enquanto o resto de nós fica com nada. Sandra, não é assim, não é? Você é a esposa dele. Legalmente você tem direito à metade de tudo, não é? Enquanto investidores como nós, pessoas que confiaram nele, que acreditaram em suas promessas, vamos ficar com as migalhas que sobrarem. Eu não tinha pensado nisso dessa forma. Tecnicamente, ela estava certa. Como esposa, eu tinha direitos legais aos ativos de Bruno. Direitos que poderiam significar menos dinheiro disponível para compensar as outras vítimas. Sandra, eu vou falar com meu advogado. Vou ver o que pode ser feito para garantir que todos recebam o que é devido. Palavras vazias, Marina. Todos sempre dizem isso. Mas no final, cada um cuida de si mesmo. E ela desligou. Fiquei sentada ali, o celular ainda na mão, me sentindo subitamente enjoada. Eu tinha focado tanto em minha própria dor, minha própria vingança, que não tinha considerado completamente as repercussões mais amplas. Sim, Bruno era o culpado. Mas minhas ações, mesmo que justificadas, tinham acelerado o colapso de tudo, expondo não apenas seus crimes contra mim, mas contra todos. Liguei para Ricardo imediatamente. Preciso falar com você. Novamente. Agora. Marina, o que aconteceu? Uma das esposas dos investidores me ligou. Sandra Ferreira. Ricardo, essas pessoas vão perder tudo. E ela tem razão. Como esposa dele, eu tenho direitos legais que podem reduzir o que eles recebem. Marina, você é uma vítima tanto quanto eles são. Mas eu tenho muito mais proteção legal. Eles investiram economias de vida, dinheiro para a educação dos filhos. Eu tenho meu salário, tenho estabilidade. Não é justo. O mundo raramente é justo. Mas, Marina, você não pode se responsabilizar pelos crimes de Bruno. Nem pode abrir mão de seus direitos legais por culpa. Não é culpa, é consciência. Ricardo, existe alguma forma de estruturar isso para que os investidores sejam priorizados? Para que eles recuperem pelo menos algo antes de qualquer divisão de ativos conjugais? Houve uma pausa longa. Teoricamente, sim. Você poderia entrar com uma moção para que as vítimas de fraude sejam compensadas primeiro de qualquer liquidação de ativos, antes da divisão conjugal. Mas, Marina, isso poderia significar que você recebe significativamente menos. Quanto menos? Impossível dizer até sabermos a extensão total dos ativos e das dívidas. Mas possivelmente metade ou até menos do que você teria direito. Respirei fundo. Faça isso. Marina, faça isso, Ricardo. Essas pessoas não pediram por isso. Eu posso me sustentar. Tenho meu salário, tenho minha carreira. Eles precisam mais do que eu. Você tem certeza? Absoluta. Está bem. Vou preparar os documentos. Mas, Marina, você precisa estar ciente de que isso vai tornar você impopular com algumas pessoas. Vão achar que você está fazendo isso por relações públicas, para parecer bem. Que achem o que quiserem. Eu sei por que estou fazendo. Depois de desligar, fiquei sentada no parque por mais 1 hora, apenas pensando. Minha busca por justiça tinha se transformado em algo maior do que eu. Não era mais apenas sobre Bruno me trair e roubar. Era sobre um padrão de comportamento. Anos de mentiras e manipulação que afetaram dezenas de pessoas. Quando finalmente voltei para casa, encontrei os seguranças lidando com uma pequena multidão na frente. Jornalistas, percebi. Com câmeras e microfones gritando perguntas. Senhora, Costa, você sabia sobre a fraude? Há quanto tempo você estava planejando a exposição? É verdade que você vai se divorciar e ficar com metade dos ativos? Você se considera uma vítima ou uma cúmplice? Os seguranças me escoltaram pela multidão, ignorando as perguntas, até que estivéssemos seguros dentro de casa. Fechei a porta e encostei-me nela, o coração martelando. Isso era real. Isso estava realmente acontecendo. Não era mais apenas entre Bruno e eu. Era público, era escandaloso, era a história que todos queriam ouvir. Meu celular tocou. Minha diretora na escola, a doutora Campos. Marina,
Preciso falar com você sobre algo delicado. Meu estômago afundou. Sobre Bruno. Sim, as notícias estão por toda parte. Temos pais ligando, preocupados, fazendo perguntas. É uma situação complicada. Vou tirar uma licença. Marina, não é necessário? É sim. Doutora Campos, eu agradeço tudo que você e a escola têm feito por mim. Mas isso vai ficar pior antes de melhorar. Não quero que a escola seja arrastada para isso, que os alunos sejam afetados. Vou tirar uma licença até as coisas se acalmarem. Se é isso que você acha melhor. Marina, para o que precisar, estamos aqui. Depois de desligar, me dei conta do quanto minha vida tinha mudado em apenas 2 dias. 2 dias atrás, eu era uma professora respeitada com um casamento que, embora problemático, parecia estável externamente. Agora eu era o centro de um escândalo financeiro. Meu rosto provavelmente em todos os noticiários. Minha vida privada exposta para que todos vissem e julgassem. A campainha tocou. Através do olho mágico, vi Carla. Abri a porta e ela entrou rapidamente, olhando nervosamente para os jornalistas que ainda rondavam. Meu Deus, Marina, está tudo bem? Vi as notícias. Estou lidando com isso. Ela me abraçou forte. Sinto muito. Por tudo. Por Bruno, pela situação, por tudo. Você não tem culpa de nada. Ele é meu irmão. Sinto como se devesse ter visto. Devesse ter sabido. Ninguém sabia. Ele era bom em esconder. Carla se afastou, limpando os olhos. Falei com ele hoje. Não está bem. Desesperado. Falando em fugir do país. Em se esconder. Ele disse isso? Disse? Marina, estou preocupada que ele possa fazer algo estúpido. Como o quê? Não sei. Mas ele não está pensando claramente. Está bebendo muito, não está dormindo. Ontem ele apareceu na casa dos nossos pais completamente descontrolado, gritando sobre como você o destruiu, como todos se viraram contra ele. Ele destruiu a si mesmo. Eu sei. E eu disse isso para ele. Mas ele não consegue ver. Na cabeça dele, ele é a vítima. Você, os auditores, as autoridades, todos estão conspirando contra ele. Era típico de Bruno. Mesmo confrontado com evidências irrefutáveis de seus crimes, ele ainda não conseguia aceitar responsabilidade. Ainda tinha que ser culpa de outra pessoa. Carla, não posso ajudá-lo. E mesmo se pudesse, não o faria. Eu sei. Eu não estou pedindo para você ajudar. Só esteja segura, ok? Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Depois que Carla foi embora, liguei para Ricardo e contei sobre a conversa. Vou aumentar a segurança, ele disse imediatamente. E vou notificar as autoridades sobre as ameaças implícitas. Marina, você precisa levar isso a sério. Estou levando. Bem, também preciso te atualizar sobre outra coisa. Os pais de Bruno nos contataram. Querem se encontrar com você. Para quê? Não disseram especificamente, mas presumo que querem tentar negociar algo em nome de Bruno. Não tenho interesse. Entendo. Mas Marina, eles são idosos e estão devastados. Talvez valha a pena pelo menos ouvi-los. Por quê? Para que possam me culpar? Me pedir para desistir? Talvez. Ou talvez apenas precisem de encerramento. De entender. Suspirei. Ricardo tinha razão. Por mais que Bruno tivesse me machucado, seus pais não tinham feito nada. Eles eram vítimas disso tanto quanto qualquer outro. Está bem. Marque um encontro. Mas no seu escritório, com você presente. Combinado. O resto da semana passou em uma névoa de reuniões legais, ligações de jornalistas que eu não atendia, e uma sensação crescente de irrealidade. A história tinha explodido na mídia. Cada dia trazia novas revelações sobre a extensão dos crimes de Bruno. O número de vítimas crescia. O montante do dinheiro roubado aumentava. E através de tudo isso, Bruno permanecia estranhamente silencioso. Nenhuma declaração pública, nenhuma tentativa de se defender. Seu advogado emitia apenas 100 comentários para todas as perguntas. Na quinta-feira, fui ao escritório de Ricardo para o encontro com os pais de Bruno. Senhor e senhora Costa estavam sentados na sala de reuniões, parecendo ter envelhecido uma década desde a última vez que os vi. O rosto da senhora Costa estava marcado por lágrimas, e o senhor Costa parecia vencido. Marina! A senhora Costa se levantou quando entrei. Obrigada por concordar em nos ver. Olá, senhora Costa. Senhor Costa? Sentei-me do lado oposto da mesa, com Ricardo ao meu lado. Nós não vamos ficar muito tempo. O senhor Costa disse, sua voz rouca. Só precisávamos entender. Como chegamos aqui? Eu fiz algumas perguntas erradas. Respondi honestamente.
Comecei a investigar porque suspeitava que Bruno estava me traindo. O que descobri foi muito pior do que infidelidade. Você sabia? A senhora Costa perguntou. Sobre o dinheiro, os investidores? Não até recentemente. Quando o investigador e o contador forense começaram a cavar, as coisas foram ficando cada vez mais sérias. Mas você não tentou protegê-lo? Havia acusação em sua voz. Você é a esposa dele. Deveria estar do lado dele. Ele não estava do meu lado quando esvaziou nossa conta conjunta para impressionar sua amante. Não estava do meu lado quando ofereceu 500 euros por mês depois de 23 anos de casamento. E certamente não estava do meu lado durante os 8 meses que passou me mentindo na cara. A senhora Costa começou a chorar silenciosamente. Ele é nosso filho. Nosso único filho. E ele cometeu crimes sérios. Contra mim, contra investidores inocentes, contra a lei. Eu sinto muito que vocês estejam sofrendo, mas não vou me desculpar por expor a verdade. O senhor Costa colocou a mão sobre a da esposa. Nós não viemos aqui para acusações ou pedidos de desculpa. Viemos porque precisávamos ouvir de você. Entender sua perspectiva. Bruno diz que você armou tudo, que manipulou evidências, que está fazendo isso por vingança. Não manipulei nada. Todas as evidências são reais. Documentos financeiros, transferências bancárias, contratos. Os auditores independentes confirmaram tudo. Quanto a ser vingança, pausei. Talvez tenha um elemento disso, mas principalmente é justiça. Justiça para mim e para todas as outras pessoas que ele prejudicou. O que vai acontecer com ele? A senhora Costa perguntou em voz baixa. Isso depende das autoridades e do sistema judicial, mas com a quantidade de evidências, provavelmente prisão. Ela soluçou mais alto. O senhor Costa a abraçou, seus próprios olhos úmidos. Nós falhamos com ele de alguma forma? Ele perguntou. Como pais? Onde erramos? Era uma pergunta que eu não tinha resposta. Não sei. Talvez tenham mimado demais, talvez não. Ou talvez Bruno simplesmente tenha feito escolhas ruins. Adultos fazem isso. E adultos precisam enfrentar as consequências. Ficamos sentados em silêncio desconfortável por alguns minutos. Então a senhora Costa falou novamente. A casa. A casa onde vocês moram. Foi presente nosso de casamento, sabia? Eu não sabia. Bruno sempre disse que tinha comprado com dinheiro da empresa. Nós demos o dinheiro para a entrada. Ela continuou. Queríamos que vocês começassem o casamento com estabilidade. E agora? Agora está em disputa legal como parte dos ativos conjugais. Ricardo completou gentilmente. Existe alguma chance? O senhor Costa começou, mas parou, sacudindo a cabeça. Não, não vamos pedir favores. Não seria justo. Eles se levantaram para ir embora. Na porta, a senhora Costa se virou mais uma vez. Eu sei que você não tem motivo para acreditar nisso, mas Bruno realmente te amou uma vez. Eu vi. Nos primeiros anos ele te amava de verdade. Talvez tenha amado, respondi suavemente. Mas amor sem respeito, sem honestidade, sem integridade, não é realmente amor. É só ilusão. Depois que eles saíram, me deixei afundar na cadeira, exausta emocionalmente. Isso foi difícil, Ricardo observou. Foi, mas necessário, acho. Marina, há algo que você precisa saber. Bruno está negociando um acordo com os promotores. Sentei-me ereta. Que tipo de acordo? Ele está oferecendo se declarar culpado de várias acusações em troca de uma sentença reduzida. Também está se oferecendo para cooperar completamente, revelando onde escondeu ativos, fornecendo acesso a todas as contas. Por quê? O que ele ganha com isso? Menos tempo de prisão. Em vez de potencialmente 15 a 20 anos, ele pode pegar 5 a 8. E ao cooperar, ele aumenta as chances de os investidores recuperarem mais dinheiro. E o divórcio? Ele está disposto a não contestar. Você mantém a casa, seu carro, suas coisas pessoais. Ele renuncia a qualquer direito sobre sua aposentadoria ou economias pessoais. Em troca, você renuncia a qualquer reivindicação sobre o que sobrar dos ativos empresariais depois que os investidores forem compensados. Então ele basicamente desiste de tudo. Ele não tem escolha. As evidências contra ele são esmagadoras. Ele está apenas tentando minimizar o dano neste ponto. O que você acha que eu deveria fazer? Honestamente, aceitar. É um acordo justo, provavelmente melhor do que você conseguiria lutando em tribunal. E significa que isso acaba mais rápido, com menos exposição pública e estresse para você. E os investidores? Serão priorizados. Com Bruno cooperando e revelando os ativos escondidos, eles têm uma chance melhor de recuperar algo substancial. Pensei sobre isso. Parte de mim queria lutar. Queria arrastar Bruno pelos tribunais.
queria vê-lo pagar completamente. Mas outra parte, a parte cansada, a parte que só queria seguir em frente, via a sabedoria em aceitar. Aceito. Decidi, mas com uma condição. Qual? Quero uma declaração pública dele, admitindo o que fez, pedindo desculpas às vítimas, assumindo completa responsabilidade. Nada de erros foram cometidos ou linguagem passiva. Uma admissão real e completa. Ricardo sorriu. Posso conseguir isso. Naquela noite, sozinha em casa, permiti-me finalmente processar tudo. Em 2 semanas, minha vida tinha mudado completamente. Tinha passado de esposa traída, planejando vingança silenciosa, a figura central de um escândalo financeiro público. Tinha descoberto que meu marido não era apenas infiel, mas criminoso. Tinha enfrentado a dor de suas vítimas, a devastação de sua família e a intensidade do escrutínio público. Mas através de tudo isso, tinha também descoberto algo sobre mim mesma. Força que não sabia que tinha. Coragem para fazer o difícil. Compaixão para considerar outros além de mim mesma. E resiliência para continuar seguindo em frente quando tudo parecia estar desmoronando. Fui até a janela e olhei para a noite. Os jornalistas tinham finalmente ido embora. A rua estava tranquila. Em algum lugar lá fora, Bruno estava enfrentando o colapso de tudo que ele tinha construído. Seu império empresarial, sua reputação, sua liberdade. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentia pena dele. Mas a maior parte sentia alívio. Alívio de que a verdade tinha finalmente vindo à tona. Alívio de que não estava mais vivendo uma mentira. Alívio de que, apesar de toda a dor e caos, eu tinha sobrevivido. E mais do que isso, tinha prosperado. Tinha encontrado minha voz, minha força, meu valor próprio que não dependia de estar ao lado de um homem que me via como inferior. Meu celular apitou com uma mensagem de Paula. Vi a notícia sobre o acordo. Como está se sentindo? Livre. Respondi simplesmente. E era verdade. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em todo o meu casamento, me sentia verdadeiramente livre. Na sexta-feira, 1 semana e 1 dia depois que tudo tinha começado, a declaração pública de Bruno foi divulgada. Seu advogado a leu em uma coletiva de imprensa enquanto Bruno ficava ao lado, cabisbaixo, irreconhecível do homem confiante e arrogante que eu conhecia. Eu, Bruno Costa, assumo total responsabilidade por minhas ações. A declaração começava. Cometi crimes graves contra investidores que confiaram em mim, contra minha esposa que me apoiou por mais de 2 décadas e contra a confiança do público. Não tenho desculpas para oferecer. Minhas escolhas foram motivadas por ganância, arrogância e uma falta fundamental de caráter moral. A declaração continuava, detalhando os crimes específicos, pedindo desculpas nominalmente a vários investidores e comprometendo-se a cooperar completamente com as autoridades. Era abrangente, era humilhante, e era exatamente o que eu tinha exigido. Assisti à transmissão ao vivo do meu sofá, cercada por Paula de um lado e Carla do outro. As duas tinham insistido em estar presentes, e eu estava grata por suas presenças. Ele parece destroçado, Paula observou. Está destroçado, Carla disse tranquilamente. Perdi a conta de quantas vezes ele ligou chorando nos últimos dias, falando sobre como perdeu tudo, como sua vida acabou. Sentindo pena de si mesmo até o fim, murmurei. Não, Carla me corrigiu gentilmente. Não mais. Esta declaração, sei que você a exigiu, mas ele realmente quis dizer cada palavra. Ontem à noite ele me ligou e disse que pela primeira vez realmente entendeu o que fez. Não apenas a você, mas a todos. Um pouco tarde para epifanias. Sim, Carla concordou. Mas talvez não tarde demais para começar a fazer as pazes, mesmo que seja pequeno. Depois que a coletiva de imprensa terminou, meu celular explodiu com mensagens. Algumas de apoio, outras de curiosos, algumas até de jornalistas querendo minha reação. Ignorei a maioria, mas uma me fez pausar. Era de Sandra Ferreira, a mulher que tinha me ligado furiosa dias atrás. Vi sua moção para priorizar os investidores na liquidação de ativos. Obrigada, sei que significa menos para você. Significa muito para nós. Respondi simplesmente. Era a coisa certa a fazer. Mesmo assim, obrigada. E Marina, sinto muito pelo que disse antes. Estava com raiva, assustada. Mas você também é vítima dele. Espero que você encontre paz. Lágrimas inesperadas vieram aos meus olhos. Você também, Sandra. Você também. No fim de semana, comecei o processo real de reconstruir minha vida. Literalmente. Contratei um decorador para me ajudar a reformar a casa, tirando cada traço de Bruno dela.
Novos móveis, novas cores nas paredes, nova energia. Não era mais nossa casa. Era minha casa. Paula me ajudou a fazer uma fogueira no quintal, onde queimamos fotos antigas. Presentes que Bruno tinha me dado. Tudo que carregava memórias demais. Era catártico, de uma forma primitiva e satisfatória. Sabe o que você deveria fazer? Paula disse enquanto observávamos as chamas. Viajar. Pegar aquele dinheiro que vai sobrar depois de tudo ser resolvido e viajar para todos os lugares que sempre quis conhecer. Sozinha? Por que não? Ou com amigas. Comigo, se quiser. Mas Marina, você passou 23 anos vivendo de acordo com o cronograma e vontades de outra pessoa. É hora de viver para você. A ideia era tentadora. Quantas vezes durante o casamento eu tinha sugerido viagens que Bruno dispensava como não práticas? Ou muito caras? Quantos lugares eu tinha sonhado em visitar que nunca visitamos porque ele preferia destinos de negócios ou resorts de luxo? Pode ser, disse finalmente. Quando tudo se resolver. Promete? Prometo. Segunda-feira trouxe uma nova normalidade estranha. Os jornalistas tinham finalmente perdido o interesse, passando para o próximo escândalo. O processo legal estava seguindo seu curso, lento, mas constante. E eu, pela primeira vez em semanas, tive um dia completo sem drama. Sem revelações chocantes, sem confrontos emocionais. Fui até a escola, não para ensinar. Ainda estava de licença, mas para organizar minha sala e me reconectar com minha identidade como professora. Doutora, Campos me encontrou lá, arrumando minha mesa. Como está? Ela perguntou. Melhor. Um dia de cada vez, sabe? As notícias dizem que está quase resolvido. O acordo, o divórcio. Está. Mais algumas semanas de formalidades legais, e então posso oficialmente seguir em frente. E depois? Volta para nós? Olhei ao redor da sala. As carteiras dos alunos, as prateleiras de livros, o quadro onde tinha escrito tantas lições. Este lugar tinha sido meu santuário por anos, o único espaço que era verdadeiramente meu, não contaminado pelos problemas em casa. Sim, decidi. Volto, ensinar me mantém sã, me lembra de quem eu sou. Ficamos felizes em ter você de volta quando estiver pronta. Naquela noite, sentada em minha sala recém-decorada, com uma xícara de chá e um livro novo, percebi algo. Pela primeira vez em meses, talvez anos, me sentia em paz. Não feliz, não ainda. Havia muita dor, muita perda para processar. Mas paz. A paz de saber que tinha feito o certo, que tinha defendido a mim mesma, que tinha sobrevivido. Meu celular tocou. Um número desconhecido, mas desta vez atendi. Marina Costa? Uma voz feminina que não reconheci. Sim? Meu nome é Ana Martins. Você não me conhece, mas eu fui uma das investidoras na empresa do seu ex-marido. Perdi as economias que estava guardando para abrir meu próprio negócio. Meu coração afundou. Outra vítima. Sinto muito, Ana. Não estou ligando para isso. Estou ligando para agradecer pelo que você fez. Por expor tudo, por priorizar os investidores na liquidação. Por causa da sua ação, os advogados dizem que podemos recuperar cerca de 60% do que perdemos. Não é tudo, mas é o suficiente para eu recomeçar. Fico feliz em ouvir isso. Mas também queria dizer, eu li sobre você. Sobre como descobriu tudo, como planejou, como permaneceu forte através de tudo. E eu só queria que você soubesse que é uma inspiração. Para mim e para muitas outras mulheres que foram enganadas, traídas, feitas de tolas. Você mostrou que podemos lutar de volta, que podemos vencer. Não consegui falar por um momento, emoção fechando minha garganta. Obrigada. Consegui finalmente dizer. Isso significa mais do que você imagina. Não, obrigada você. Por sua coragem, por sua força, por não deixar ele sair impune. Depois que desligamos, me permiti chorar. Não lágrimas de tristeza ou dor, mas de alívio, de gratificação, de propósito cumprido. Eu tinha começado esta jornada por vingança, por justiça para mim mesma. Mas no processo, tinha ajudado outros, tinha dado voz a outras vítimas, tinha mostrado que era possível resistir. As semanas seguintes trouxeram um encerramento final. O acordo foi oficializado. Bruno se declarou culpado e foi sentenciado a 7 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional depois de 5. Os ativos foram liquidados e distribuídos. Os investidores receberam primeiro, depois vieram as taxas legais, e finalmente a divisão conjugal. No final, fiquei com a casa, meu carro, minhas economias pessoais,
e uma quantia modesta da liquidação dos ativos. Não era uma fortuna, mas era mais do que suficiente. Mais importante, era meu. Ganho através de coragem e determinação, não dependente de ninguém além de mim mesma. O divórcio foi finalizado em uma quinta-feira nublada em março. 5 meses depois daquela sexta-feira fatídica quando tudo tinha começado. Assinei os papéis finais no escritório de Ricardo. Minha mão firme e certa desta vez. Como se sente? Ricardo perguntou quando terminei. Livre. Finalmente, completamente livre. Você foi incrível através de tudo isso, Marina. Meus parabéns. Não poderia ter feito sem você. Você poderia, mas fico feliz que não precisou. Saí do escritório para um mundo que parecia mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Paula estava me esperando do lado de fora com um champanhe e um sorriso enorme. Oficialmente divorciada! Ela gritou, me abraçando. Oficialmente livre! Corrigi rindo. Fomos para um café próximo onde brindamos com champanhe e planejamos o futuro. A viagem que tínhamos discutido. Os cursos que eu queria fazer. As mudanças que queria fazer em minha vida. Você já pensou em escrever sobre isso? Paula perguntou. Sua experiência, tudo o que passou. Escrever? Um livro, um artigo, algo. Marina, sua história é poderosa. Poderia ajudar outras mulheres em situações similares. A ideia era interessante. Eu tinha passado minha vida ensinando literatura, analisando as histórias de outros. Talvez fosse hora de contar minha própria. Talvez, disse. Talvez sim. Naquela noite, sentada em minha mesa com um laptop novo, comecei a escrever. Não um livro inteiro. Não ainda. Mas uma carta. Para mim mesma, há 6 meses atrás, para a mulher que tinha acabado de descobrir a traição de seu marido e não sabia o que fazer. Querida Marina, escrevi. Sei que está com medo. Sei que está magoada, confusa, sentindo-se perdida. Mas quero que você saiba algo importante. Você é mais forte do que pensa. Mais corajosa do que imagina. E merece muito mais do que está recebendo. Continuei escrevendo, as palavras fluindo livremente, terapêuticas. Sobre confiança e traição. Sobre força e resiliência. Sobre a jornada de vítima a sobrevivente à vitoriosa. Quando finalmente parei, horas depois, tinha páginas e páginas de texto. E pela primeira vez, senti que tinha processado completamente tudo o que tinha acontecido. Não mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz. Dolorosa ainda quando tocada, mas curada. Permanente, mas não incapacitante. Salvei o documento com um sorriso pequeno. Talvez Paula estivesse certa. Talvez houvesse um livro aqui. Talvez minha história pudesse realmente ajudar outros. Mas por enquanto, era suficiente ter sobrevivido. Ter vencido. Ter encontrado meu caminho de volta para mim mesma. Olhei ao redor da sala, em minha casa, minha vida. Não era perfeita. Havia ainda dias difíceis, momentos de tristeza, lampejos de raiva. Mas era minha. Completamente, indubitavelmente minha. E isso era mais do que suficiente. 6 meses depois do divórcio, estava sentada em um café em Lisboa, observando o movimento da cidade enquanto saboreava um pastel de nata. A viagem que Paula tinha sugerido tinha finalmente se concretizado. 3 meses percorrendo a Europa, redescobrindo a mim mesma longe de tudo o que tinha acontecido. Meu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Notícias. Bruno recebeu liberdade condicional antecipada por bom comportamento. Será liberado em 2 meses. Esperei pela ansiedade, pelo medo, pela raiva, mas tudo o que senti foi uma leve curiosidade. Bruno sendo libertado não mudava nada para mim. Ele já não tinha poder sobre minha vida, sobre minhas emoções, sobre meu futuro. Ok, obrigada por avisar. Respondi simplesmente. Voltei minha atenção para o caderno aberto na minha frente. O livro estava quase completo. Minha jornada de esposa traída à mulher independente, contada com honestidade brutal e esperança renovada. Meu editor estava animado, dizendo que tinha potencial para ajudar milhares de mulheres em situações similares. Uma mulher se aproximou da minha mesa, hesitante. Desculpe incomodar, mas você é Marina Costa? A professora que escreveu aqueles artigos sobre resiliência após traição? Sorri. Nos últimos meses, tinha escrito alguns artigos para revistas femininas, compartilhando partes da minha história. A resposta tinha sido avassaladora. Sou eu. Eu só queria agradecer. Meu marido me deixou há 3 meses por uma colega de trabalho. Ler seus artigos me deu força para não aceitar as migalhas que ele ofereceu. Consegui um advogado. Estou lutando pelo que é meu. Por causa de você. Lágrimas vieram aos meus olhos. Você não precisa me agradecer. A força sempre esteve em você.
Você só precisava encontrá-la. Mesmo assim, obrigada por mostrar o caminho. Depois que ela se foi, fiquei olhando para o pôr do sol de Lisboa, pensando em como a vida tinha mudado. 1 ano atrás, eu estava presa em um casamento morto, sendo traída e enganada. Hoje estava livre, viajando sozinha, escrevendo um livro, inspirando outras mulheres. Meu celular tocou. Carla. Marina, você está sentada? Estou. Por quê? Bruno me ligou da prisão. Ele quer te escrever uma carta, pedindo desculpas de verdade, não como parte de algum acordo legal. Ele disse que tem pensado muito, feito terapia, e entende finalmente o que fez. E ele quer sua permissão para enviar a carta. Disse que se você não quiser receber, vai respeitar, mas que precisa tentar. Pensei sobre isso. Parte de mim não queria nada de Bruno, nem mesmo suas desculpas. Mas outra parte, a parte que tinha crescido e amadurecido através de tudo isso, reconhecia que encerramento vinha de formas estranhas. Ele pode enviar a carta. Mas, Carla, não prometo que vou responder. Entendo. Ele vai ficar grato mesmo assim. A carta chegou 2 semanas depois, reencaminhada para meu novo endereço em Portugal, onde tinha decidido ficar por mais alguns meses. Era longa, escrita à mão e surpreendentemente sincera. Bruno não se desculpava apenas pelos crimes financeiros ou pela traição. Ele se desculpava por anos de desrespeito, de fazer-me sentir inferior, de aproveitar-se da minha gentileza e confiança. Ele reconhecia que tinha destruído não apenas investimentos, mas vidas, sonhos, futuros. E ele assumia total responsabilidade, sem desculpas, sem justificativas. Eu não espero seu perdão, a carta terminava. Não mereço, mas quero que saiba que você me ensinou a lição mais importante da minha vida, que ações têm consequências e que força real não vem de dinheiro ou poder, mas de caráter e integridade. Coisas que você sempre teve e que eu nunca tive. Espero que você tenha encontrado a felicidade que sempre mereceu. Sinceramente, Bruno. Dobrei a carta cuidadosamente e aguardei. Não ia responder. Não havia necessidade. Mas guardaria como um lembrete. Não do que Bruno tinha feito, mas do que eu tinha superado. 3 meses depois, voltei ao Brasil. Não para a mesma cidade, mas para um novo começo em um lugar diferente. Um apartamento pequeno, mas aconchegante perto da praia, uma posição de ensino em uma escola progressista e um contrato de livro para finalizar. Paula me visitou no meu primeiro fim de semana no novo apartamento, trazendo vinho e plantas para decorar. Você parece diferente. Ela observou enquanto brindávamos na varanda. Me sinto diferente, mais leve, mais eu mesma. Feliz? Pensei sobre isso. Sim. Pela primeira vez em muito tempo, genuinamente feliz. E Bruno? Bruno é passado. Uma lição dolorosa, mas valiosa. Ele me ensinou o que não quero, o que não tolero, quem não quero ser, e por isso, de uma forma estranha, sou grata. O livro foi publicado no outono seguinte. 72 horas. Como retomei minha vida. Tornou-se um best-seller inesperado. Recebi centenas de mensagens de mulheres e alguns homens que tinham passado por traições similares, que tinham encontrado força em minha história. Um dia, quase 2 anos depois daquela sexta-feira fatídica, estava dando uma palestra em uma conferência sobre empoderamento feminino, quando vi um rosto familiar na plateia. Bruno. Mais magro, mais velho, cabelo completamente grisalho agora. Ele estava sentado no fundo, ouvindo atentamente. Depois da palestra, ele se aproximou hesitantemente. Marina, espero que não se importe que eu tenha vindo. É uma palestra pública. Você tem direito de estar aqui. Eu queria ouvir, entender completamente o impacto do que fiz. Seu livro foi revelador e doloroso, mas necessário. Como você está? Perguntei surpresa com minha própria curiosidade. Reconstruindo. Trabalhando em um emprego modesto, pagando minhas dívidas, tentando ser uma pessoa melhor. Nunca vou compensar o que fiz, mas estou tentando. Isso é tudo que alguém pode fazer. Tentar. Houve um momento de silêncio desconfortável. Então Bruno falou novamente. Você está feliz? Realmente? Olhei para ele. O homem com quem tinha passado 23 anos. O homem que tinha me traído e roubado. O homem que tinha inadvertidamente me forçado a encontrar minha própria força. Sim, respondi honestamente. Estou feliz, finalmente. Ele acenou, os olhos brilhando. Fico feliz. Você sempre mereceu felicidade. Lamento ter demorado tanto para perceber isso. E então ele se foi, desaparecendo na multidão. E eu percebi que não sentia raiva, não sentia dor, sentia nada.
Indiferença pacífica. O tipo de indiferença que vem apenas com verdadeiro encerramento. Essa noite, de volta ao meu apartamento, abri meu laptop e comecei um novo projeto. Não um livro desta vez, mas um programa. Workshops para mulheres passando por divórcio difícil, ensinando-as a se protegerem financeiramente, a encontrarem bons advogados, a reconhecerem seu próprio valor. Paula tinha razão desde o início. Minha experiência podia ajudar outros. E ajudando outros, eu encontrava propósito e significado em tudo que tinha passado. 72 horas. Foi tudo que levou para o mundo de Bruno desmoronar depois que assinei aqueles papéis. Mas foi 2 anos de reconstrução, de cura, de crescimento, para eu me tornar quem era agora. E valeu cada segundo. Olhei pela janela para o oceano escuro, as ondas batendo ritmicamente na praia. Em algum lugar lá fora, havia outras mulheres passando pelo que eu passei, sentindo-se traídas, enganadas, sem valor. Mas também havia esperança. Porque se eu pude sobreviver, se eu pude prosperar, se eu pude transformar minha dor em propósito, então qualquer uma podia. E essa era a verdadeira vitória. Não a vingança contra Bruno, não o dinheiro recuperado, não a justiça servida. A verdadeira vitória era ter encontrado a mim mesma. E ninguém jamais poderia tirar isso de mim novamente.